Olá, meu nome é Henrique Romero e hoje abordaremos o assunto diagrama de Linus Pauling. Bom, primeiramente, por que estudarmos o diagrama de Linus Pauling, né? Para que serve? Quem foi Linus Pauling? O diagrama nada mais é do que um método de distribuir os elétrons na eletrosfera dos átomos e dos íons. Este método foi desenvolvido pelo químico norte-americano Linus Pauling, este senhor da foto, o qual, pelos seus cálculos de mecânica quântica, provou experimentalmente que os elétrons estão dispostos nos átomos em ordem crescente de energia, visto que todas as vezes que o elétron recebe energia, ele salta para uma camada mais externa, a qual ele se encontra, e no momento da volta para sua camada de origem, ele emite luz, em virtude da energia absorvida anteriormente, baseado nas proposições de Niels Bohr, de que os elétrons giram ao redor do núcleo, como a órbita dos planetas ao redor do Sol. Tá, legal, mas professor, para que eu vou usar isso? Bom, logo assim depois da faculdade, né, que você estiver fazendo uma lâmpada fluorescente, por exemplo, ela contém uma substância química em seu interior e, obviamente, é formada por átomos. Os elétrons presentes na eletrosfera destes átomos, ao receber a energia elétrica, são excitados e começam a saltar para outras camadas e, ao retornarem, emitem a luz. Então, ou seja, é assim que funciona uma lâmpada fluorescente, né? E é por isso que nós estudamos o diagrama de Linus Pauling. E hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre ele. Bom, aqui onde eu estou passando o cursor do mouse, né? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, certo? Este é o diagrama de Linus Pauling. E ele é dividido por camadas, ou seja, camada 1, camada 2, camada 3, camada 4, camada 5, 6 e 7. Também chamadas de camada K, L, M, N, O, P e por último a camada Q. Então essas são as camadas K, L, M, N, O, P, Q, correspondente aos números de 1 a 7. Bom, e esses números, professor? S, P, D, F. Bom, esses números são os subníveis de energia. Para que servem os subníveis de energia aqui, ó? Subníveis ou subcamadas de energia. Bom, os subníveis estão ali para nos mostrar quantos elétrons cabem em cada camada, em cada subnível. Então, por exemplo, no S, nós estudamos que ele suporta 2 elétrons. Na subnível P, são 6 elétrons. No subnível D, 10 elétrons. E no subnível F, nós temos 14 elétrons. Então agora nós mostramos um pouco a teoria para vocês. Então aqui eu vou mostrar. Aí você tem, por exemplo, um átomo. E você quer saber quantos elétrons ele tem, quanto de energia. Você tem que ir acompanhando a seta. Você vem daqui do 1s2, vem descendo, descendo, sobe. Sempre aqui, ó, no final da seta para o começo da seta. No final da seta para o começo da seta. Ou seja, eu não posso pular do 1s2, simplesmente pular para o 2pc sem ao menos passar no 2s2. Ou seja, nós temos que sempre acompanhar a seta. Indo, voltando. Indo e voltando. Até 7s2. Bom, então agora nós vamos começar. Eu vou mostrar para vocês alguns exemplos. Nós temos aqui o exemplo do fósforo, que tem em sua camada 15 prótons.
15 prótons. Não tem nenhuma carga aqui em cima falando 2 mais, 2 menos. Então, ou seja, ele contém também 15 elétrons. Então vamos fazer a distribuição dele. Tem aqui a colinha para vocês do lado, a tabela. Então vamos começar. Nós temos aqui 15. Primeiro começa lá. 1 S2. Então, ou seja, o que eu estou querendo te dizer? Que na camada S eu tenho agora 2 elétrons. Então vamos lá. Saiu do 1 S2, viu aqui 2 S2. Vamos lá então. 2 S2. Já temos 4 elétrons. Veio agora no 2P. 2P6. Temos 10 elétrons já. Agora 3S. 3S2. Vocês estão vendo? Eu estou acompanhando a seta. Sai do 1S2, fui para o 2S2, depois do 2P6, 3S2. Então agora, aí acertou, né? 3P6. Aqui, 3P6. Aí o aluninho vai lá e pergunta: ah, mas professor, você me disse que ele tem 15 elétrons. Só que se você somar aqui, nós temos 2, 4, 10, 12, 18 elétrons. Boa! Então o que eu estou querendo dizer? O subnível disse que suporta no máximo 6 elétrons no P. Ele suporta no máximo, mas isso não quer dizer que eu tenha obrigatoriamente colocar o máximo. Eu posso colocar menos, então, ou seja, eu tinha 2, 4, 10, 12. Para 15, 3. Correto? Então, aqui nós podemos falar que no subnível, na primeira camada, digamos, nós temos apenas 2 elétrons. Ou seja, eu completei a primeira camada. Na minha segunda camada, nós temos 8 elétrons. Completei minha segunda camada. E na minha última camada, também chamada de camada de valência, nós temos 5 elétrons. Ou seja, essa distribuição de energia, a ordem de energia do átomo do fósforo. Correto? Então vamos agora no outro exemplo, ferro. Tem 26 prótons. Então, ou seja, aqui nós temos que o ferro tem 26 prótons. Não tem nenhuma carguinha em cima falando se ele perdeu ou se ganhou elétron, então continuamos com 26 elétrons. Vamos fazer a distribuição? Então vamos lá. 1 S2 2 S2 2 P6 3 S2 3 P6.
Vamos somar quanto que nós já temos? Aqui, 2, 4, 10, 18. Paramos aqui, correto? No 3P6. Então, descendo a setinha. 4, S, 2, temos 20. Agora a mesma coisa, ó. Saímos do 4S2 e viemos para o 3D, que correto seria 10. Porém, se nós colocarmos 10, vamos somar, ó, 2, 4, 10. 12, 16, 12, 18, perdão, 20. Se nós somarmos mais 10, ficaremos com 30 elétrons. Nós queremos 26. Então, ou seja, 3D6. Correto? Porque assim, somando, nós ficamos com 26 elétrons. Só que agora, o aluno tem essa dificuldade. A camada de valência, é a última. Então, o aluno vai lá e me coloca que a última camada de valência é o 3D6, correto? Não, está errado. Por quê? Isso aqui é a ordem que nós distribuímos da camada. Porém, na hora de separar a camada por energia, de camada de valência, nós ficaremos sempre com a camada, ó, em primeiro plano. Então, ou seja, primeira camada. Fechou? Segunda camada, com 2. Nós temos 2S2 e 2P6. Não tem mais nenhum com 2, então fechou. 2S2, 2P6. Correto? Nós temos agora a terceira camada. Ó. Nós temos aqui o 3S2, 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 o 3P6 e por último o 3D6. Então, ou seja, minha camada de valência fica sendo o 4S2. Porque quando nós fomos achar a última camada, não foi a última camada na minha disposição, na minha distribuição eletrônica, e sim, na hora que eu for ver as camadas, a minha última, realmente uma última camada, ou seja, qual foi a minha última camada aqui? A camada 4S2, então, ou seja, essa é a minha camada de valência. E nós temos agora uma coisa muito legal também, que o aluno realmente erra sempre, que é, só um minuto, nós vamos abrir uma outra guia aqui, que nós temos quando, professor, e quando tem carga, como que eu faço? Boa pergunta. Vamos usar o mesmo exemplo do ferro. Vamos lá. Ferro. Vinte e seis. Dois mais. E agora, professor, como que eu faço? Normalzinho. Nós vamos primeiramente distribuir normalmente o nosso átomo. Então vamos lá. Vamos ver se agora sem a colinha, vamos ver se a gente consegue. 1S2. 2S2. Opa, só um minutinho aqui. 2S2. 2P6. 3S2.
3, P6, 4, S2 e 3, D6. Bom, se nós somarmos aqui, nós temos 26 elétrons. Tá, mas então como que eu vou fazer agora? Eu preciso tirar 2, eu perdi 2 elétrons. Como que eu faço? Vamos lá. Este que eu fiz, essa fórmula que eu fiz, vou mostrar aqui. Vamos lá. Esta fórmula aqui é para ele no estado fundamental, ou seja, sem carga. Agora, vamos fazer com a carga 2 mais. Primeiramente, para nós acharmos, é só escrevermos na ordem de energia, igual no último lá, lembra? Então, vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, desculpa a letra, galera, 3d6 e por último 4s2. Tá conseguindo fazer aí? Então vamos lá. Essa é a minha fórmula de energia, porém ainda temos 26 elétrons. Então, para nós calcularmos com a carga 2+, nós pegamos a camada de valência e tiramos o tanto de elétrons que precisamos. Então, por exemplo, nós aqui precisamos de 2+. Então, ó, só no S nós temos 2 elétrons, então cortamos e a fórmula para o ferro 2+, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e por último 3d6. Essa é a fórmula para o 2+. Muitas pessoas erram achando que é só tirar daqui do 6, por um exemplo, do D6, tirar 2 elétrons. Não, você tem que ir na camada de valência e tirar seus 2 elétrons. Então, ou seja, a fórmula para o ferro 2+, fica sendo esta. Correto? Bom, galera, espero ter ajudado vocês. Se precisarem tirar alguma dúvida, meu nome é Henrique Romero. Meu e-mail é henrique_19@terra.com.br. Fechou? Espero ter ajudado. Se precisar de alguma coisa, entre em contato comigo, que vou tentar te ajudar no que eu puder, tá bom? Muito obrigado pela atenção. Tchau.